Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Celebramos hoje a festa de São Mateus, apóstolo, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos duas cenas que começam com uma mesa e com alguém vendo a pessoa na mesa. Primeiro, Mateus estava sentado na coletoria de impostos, na mesa de cobrar impostos, e Jesus o viu. Na segunda, Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus e os fariseus o viram. E quem faz aqui verdadeiro divisor de águas é Jesus. Mateus estava sentado e Jesus de pé. Jesus o chamou e ele se levantou. Jesus estava sentado e os cobradores de impostos vieram e sentaram-se com ele. O divisor de águas é Jesus. Jesus que faz Mateus se levantar da mesa de cobrança de impostos. E Jesus que faz com que Mateus, junto com ele, na mesa da sua casa, atraia também para a mesa os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos. Na primeira, quem viu, na primeira cena, foi Jesus. Jesus viu Mateus. Na segunda, os fariseus viram Jesus na mesa de Mateus, na sua casa. Da primeira vez, a mesa representava um lugar irregular. Na visão do povo de Israel, uma mesa de pecado, de cobrança de impostos. De lá, Mateus se levantou, porque Jesus o chamou. Na segunda mesa é um lugar de comunhão e de salvação, porque Jesus está sentado junto com os pecadores. Os pecadores que se sentam ao lado de Jesus são redimidos. Os pecadores que se levantam de suas mesas de pecado para seguir Jesus são redimidos. Os que vêm à mesa da comunhão e da salvação e consideram que é um equívoco, estes não se sentam e não participam da redenção. Se tornam opositores de Jesus. Não aceitam a lógica de salvação e de comunhão. Preferem a lógica do juízo e da condenação. E na resposta de Jesus, existem três antíteses que colocam
uma como a correta dentre as opções de cada uma dessas antíteses. Na primeira, quem precisa de médico não são os que têm saúde, mas os doentes. O médico escolhe os doentes, não os saudáveis. Aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Deus não fica contente, satisfeito com o sofrimento, ainda que seja o sofrimento de sacrifício, mas ele fica contente com a conversão. Misericórdia quer dizer conversão, o reconhecimento do pecado e o gesto de fé e de confiança em Deus para que perdoe o pecado. Deus aceita o sacrifício de bom grado, mas porque o sacrifício é uma expressão da misericórdia. No terceiro, Jesus não vim chamar os justos, mas os pecadores. Neste sentido, Jesus prefere os pecadores. Prefere, não porque queira passar a mão na cabeça de quem peca e dizer que não há problema nenhum, mas para tirar os pecadores do pecado. Aquilo que a gente sempre diz de Jesus, talvez seja a constatação mais bela e, de uma certa maneira, assim, mais estratégica de Jesus. Jesus ama profundamente o pecador, ao mesmo tempo em que rejeita e detesta o pecado. Ele salva o pecador do pecado. É por isso que em Mateus, neste apóstolo, encontramos a verdadeira expressão da ação de Deus através de Jesus pela misericórdia. Ele veio para o meio dos pecadores, não para ser um pecador com eles, mas para levar a sua santidade e a sua redenção para eles. Daí aquela expressão de um amigo padre que dizia que, na sua opinião, a definição de santo é um pecador que não se deu por vencido. Eu até diria de uma maneira diferente. Santo é um pecador que se deixou vencer por Deus. Rezemos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.